Semana passada nós iniciamos essa série, Traços da Graça, ela se moveu para nós. Relembrando que a ideia é nós vermos como essa graça faz diferença em nós, através de nós e entre nós também. Como ela tem essa capacidade de nos transformar, como vimos semana passada, pessoas diferentes, com histórias diferentes, altos e baixos diferentes, e essa graça de Deus atuando em todos nós. Domingo passado nós vimos sobre o impacto dessa graça, quando nós nos expomos a ela. Encerramos refletindo então sobre 3 marcas de uma comunidade impactada pela graça de Deus, que vem de uma fonte só, conforme nós vimos: fé, amor e esperança. Vocês têm essa expectativa. O apóstolo Paulo está falando ali da esperança, e anteriormente ele citou a fé e o amor que havia entre os santos. E da onde vem, qual é a fonte de tudo isso? Desde o dia em que vocês ouviram pela primeira vez a verdade das boas novas. Então a fonte da fé, do amor e da esperança, essa expectativa que está guardada no céu, vem do Evangelho de Deus. Então, relembrando, nós refletimos sobre o Evangelho, qual era o sentido do Evangelho na cultura grega. Então nós falamos quando uma cidade ou uma região iria guerrear contra a outra, após a guerra eles enviavam um mensageiro com o Evangelho, a boa notícia, que eles então haviam vencido a guerra. E o Evangelho é isso. O Evangelho é a boa notícia de Deus aos homens. O Evangelho é a notícia que, apesar do homem ser pecador, Deus nos amou com um amor eterno. O Evangelho é, apesar do homem ser rebelde, Deus, por meio do Filho Jesus, nos reconciliou com Ele e também nos fez filhos dele. Essa é a boa notícia da vitória de Jesus contra o pecado e a morte. É por isso que se chama então o Evangelho de Deus, o Evangelho da graça. É a vitória de Deus tomando a iniciativa de nos reconciliar com Ele. Hoje nós vamos continuar no mesmo texto, refletindo, o mesmo texto de semana passada, lendo essa semana, meditando nesse texto, como eu percebi, né, e nós sabemos disso, a palavra é uma fonte inesgotável. Eu vi o Pita aí escondidinho, está de férias, chegou, se escondeu ali atrás, doido para não dar oportunidade para pregar, né? Eu não ia fazer isso com ele, prega todo domingo, né? Então não vou fazer isso com ele hoje. Então, nós estávamos falando justamente sobre isso essa semana, né, Pita? Como a gente vai fazer uma série de mensagem, e aí você prepara tudo, mas você começa a reler aquele texto de novo, e você começa a ver que tem muito mais coisas lá. Então hoje eu leio com vocês o mesmo texto de semana passada, Colossenses capítulo 1, versículo 3 ao 9. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Colossos, capítulo 1, versículo 3 ao 9. Ao 8, né? Diz-nos assim: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde o dia em que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tende para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Amém
Amém. Feche os olhos, vamos orar? Ó Pai, em nome de Jesus, queremos, Senhor, nesse momento pedir a Ti que o Teu Espírito ministre a Tua palavra em nossos corações. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da Tua igreja. Fala conosco, somos carentes de ouvir a Tua voz, Pai. Em nome de Jesus, amém. Como vimos, o apóstolo Paulo está em uma ação de graças. Ele está dando graças a Deus por aquela comunidade da cidade de Colossos. Era porque o evangelho da graça havia causado ali uma mudança na vida daqueles homens. O bem não estava neles em si. Paulo está elogiando eles, mas também Paulo está dizendo que há uma fonte nisso. Se há algo de bom em nós, também não é nosso. Se há algo de bom em nós, é o evangelho de Deus que causa em nós, esse evangelho poderoso. Mas conforme o texto diz, onde paramos semana passada, Colossenses 1 e 6, eles haviam compreendido isso. Eles ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Eles haviam ouvido e compreendido a verdade da graça de Deus. Ou seja, o evangelho da graça. É diferente de você vir a saber, do que também vir a compreender. Compreensão tem a ver também com o intelectual, mas também houve também uma aceitação desse evangelho. Uma tomada de posse do evangelho para a vida. Eles aceitaram de que nada menos que a graça de Deus e o seu amor em ação veio em direção daqueles que nada mereciam. Esse evangelho entendido e compreendido, aceito, expondo-se a ele tem o poder de transformar e fazer toda a diferença em nossa vida. Então o evangelho entendido e compreendido, ele nos torna frutíferos. É isso que o texto está dizendo. Porque chegou até vós, como também em todo mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós. Estudando o texto, há algo interessante nessa palavra. Pois a ideia nossa de frutificar é crescer. Mas o apóstolo Paulo faz uma comparação entre frutificar e uma diferenciação entre crescer. Quando nós pensamos em frutificar, o nosso entendimento é aumentar, mas a palavra no original aqui, ele nos dá a ideia de frutos de vida, transformação de vida. Quando o apóstolo Paulo está dizendo que ele está frutificando, ele está agindo interiormente dentro da pessoa e trazendo então transformação do interior para o exterior. Paulo está dizendo que quando a gente entende e compreende, aceita esse evangelho poderoso, ele nos transforma. Ele está dizendo que o evangelho é como a boa semente, como diz lá em Lucas capítulo 8, versículo 11, a semente é a palavra. E essa palavra, essa semente, semeada então no coração das pessoas, e as pessoas agora compreendendo, aceitando, o resultado é um só: transformação de vidas. O evangelho tem vida por si só. Ele tem vida em si mesmo. É por isso que dissemos semana passada que quando nós nos expomos a essa graça, nós já éramos. Porque o evangelho é dinamis, é como dinamite, que não há pedra tão dura que ele não possa esmiuçar. E quando nós expomos então a essa graça de Deus, as nossas forças, os nossos intelectos, todas essas coisas são derrubadas, a confiança em nós mesmos são quebradas. E esse evangelho então nos transforma. É impossível
nós nos expormos a essa graça e continuar vivendo uma mesma vida de prática de pecado. Porque conhecendo essa verdade, compreendendo essa verdade nos libertará. Nos libertará. É impossível nós nos expormos a essa graça e continuarmos uma mesma vida, com os mesmos hábitos passados, com os mesmos costumes passados, que desagradam e ofendem a Deus numa prática de vida. A única possibilidade de agirmos assim é que nós não nos expomos de fato. Nós até sabemos, mas nós não nos expomos, nós não aceitamos, nós não compreendemos o que é o Evangelho de Deus. Ele liberta-nos, a graça nos liberta. O problema é como Ele vai agir em nós se nós não nos conectamos com Ele, se nós não nos relacionamos com Ele, se nós não nos aprofundamos nele. Como que Ele vai agir em nós? Culto de domingo é essencial, mas não basta. Não basta. Naquele livro A Treliça e a Videira, o autor fala: culto de domingo é bom, mas só isso não basta na vida do crente. O que nós precisamos é de uma adoração, nós entendemos, a um domingo de 6 às 7h30, mas a nossa vida tem que ser uma vida de oração de segunda a segunda, uma vida de louvor e de adoração a Deus. E as pessoas ainda então estão com esse entendimento que louvor e adoração está apenas restrita ao domingo, ao encontro do domingo. Então ela não se conecta, ela não se relaciona com esse Evangelho, com a graça de Deus. E ela continua fazendo as mesmas coisas, praticando as mesmas coisas, vivendo uma vida da prática daquilo que fazia. Mas esse Evangelho, ele traz frutos de vida quando nós ouvimos e compreendemos. Ele transforma. Como nós temos a ideia que nós precisamos acabar com isso, tornamos falar: eu vou parar de fumar, vou parar de beber, vou parar de fazer isso, aí sim. Não, Jesus te convida como você está, e quem faz a obra é o Evangelho, é o Espírito Santo, o poder de Deus em nossas vidas. Não são regras, não são métodos, mas para isso você precisa se expor a esse Evangelho poderoso. Um grande relato desse encontro com o Evangelho, que trouxe um grande impacto da graça na vida de alguém, foi Zaqueu. Zaqueu, esse homem que chegou a dizer: Senhor, eu vou pegar a metade de tudo que eu tenho e vou dar aos pobres, e se eu lesei alguém, eu vou dar 4 vezes mais. Quem pode fazer isso a não ser a graça? Porque isso veio de fruto de vida interior, porque Jesus olhou e disse: hoje chegou salvação nessa casa. Somente Jesus, somente a graça, somente o impacto da graça pode fazer isso na vida de alguém. Por isso, o Evangelho não precisa de acréscimo ou complemento. Não precisa a gente dar uma receita para você. O Evangelho em si é poder. A graça de Deus é poder, e quando nós nos expomos a isso, nós não precisamos trazer acréscimos e nem complementos. Nós não precisamos criar regras. Nós precisamos de uma aceitação a Ele.
E Ele faz o resto. A segunda verdade é que esse evangelho e a graça entendido e compreendido, ela se expande. Em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. E crescendo. Aqui sim, a palavra crescer tem mais a ver com a nossa ideia, o nosso conceito de frutificar, pois a palavra significa multiplicação. Ele produz fruto, mas ele também tem esse poder de se multiplicar, de crescer. O evangelho não é elitista. O evangelho chegou em todas as áreas naquele tempo. Nós somos muitas vezes elitistas. Nós queremos decidir quem pode e quem não pode. Mas o evangelho não está limitado a alguma raça ou nação, nem a alguma classe ou condição social. O evangelho não é elitista, o evangelho é para pobres e ricos, doutores e analfabetos, grandes e pequenos, homens e mulheres, de direita e de esquerda. O evangelho da graça não é elitizado, ele não é separatista, ele não é partidário, ele não é ideológico, ele não é racista, ele não é machista. O evangelho é graça para alcançar a todos. O evangelho é o evangelho todo para todos os homens. A graça e o evangelho é uma mesa onde todos podem vir e se assentar. Eu acredito numa mesa, na mesa da graça, onde todos, meus irmãos, são bem-vindos. Todos são bem-vindos nessa mesa. A igreja, eu e você, a igreja é a única que carrega a mesma mensagem para todos. A questão não é direita contra comunismo, a questão é cristianismo contra comunismo. O comunismo não cabe no cristianismo e também a direita, algumas ideias dela não cabem dentro do cristianismo. Essa é a questão. Nós somos a única ferramenta de Deus que carregamos a mesma mensagem para todos. Para todos. A graça manifesta na pessoa de Cristo Jesus, na cruz do Calvário, para todos os povos, raças, nações, homens, mulheres, brancos, negros, pardos. Nós temos essa mensagem. Nós temos essa mensagem. Nós temos a mensagem para o pobre, para o rico, para os opressores, para os oprimidos. Somos nós. Somos nós. A igreja é a única que carrega essa mensagem. Não é nenhuma ideologia. Não é. Somos nós. Mas a terceira e última verdade é que o evangelho é centrado na graça de Deus. A boa notícia, as boas novas, está sempre centrado na graça, no favor imerecido de Deus, na pessoa de Cristo Jesus. Desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Quando digo que o evangelho
está centrado na graça de Deus, o que eu estou dizendo? É simples, vocês sabem, mas nós precisamos reafirmar, porque existe, como Charles Swindoll disse naquele livro Graça Maravilhosa, ele disse que há muitos assassinos da graça. Nós precisamos reafirmar o que é o Evangelho centrado na graça. É simples, o Evangelho não está centrado na obra do homem, mas sim está centrado na obra de Cristo na cruz do Calvário. O Evangelho não é a mensagem de Deus pedindo algo, mas é a mensagem de Deus oferecendo algo a nós. Tem muita gente tentando adquirir um bilhete de entrada no céu com seus próprios esforços. Continua relutando em compreender e aceitar essa graça de Deus, pois é ela que liberta, mas as pessoas continuam ainda. Eu sei, John Stott em seu livro disse que é arriscado demais pregar a graça, mas nós devemos. Quando nós entendemos que é a graça que nos liberta e não os nossos esforços, nós começamos a ter a dimensão daquilo que eu sou um nada, mas daquilo que Cristo fez por nós. Tem muita gente tentando entrar no céu com trabalho duro, com grandes realizações, com ativismo religioso. No fundo, a pessoa não quer dever nada para ninguém, muito menos para Deus. E se eu estou aqui é porque eu mereço. Tem muita gente, mas deixa eu falar para você e quebrar todos os nossos conceitos meritocráticos. Não será as suas realizações, não será o seu ativismo, não será a conta no banco, não será as nossas regras que nos levarão para o céu. A nossa entrada só será permitida se nós compreendermos e aceitarmos o dom gratuito de Deus. Somente assim. Nada mais, nada menos e nada além. Somente a graça. Encerro com a frase de Charles Swindoll, do livro Despertar da Graça. Existe tão somente uma senha para entrar no céu. E essa senha se chama graça. Graça. Jesus entrou na história. Morreu por nós. Jesus entrou na história. Sendo como Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus. Abriu mão de tudo, se vestiu de pele humana, dependeu de um leite materno. Foi esbofeteado, traído, foi até a cruz, morreu para perdoar os nossos pecados. O que eu e você devemos fazer? Nos expor, aceitar, compreender esse amor tão absurdo que Deus não poupou nem seu próprio filho, o sacrificou para ter-nos de volta para Ele. Isso é graça, é graça. Para refletir e praticar, o Evangelho e a graça não pode ser apenas um conceito teológico em nossas vidas. Nós temos que viver isso.
Nós temos que nos entregar a isso. Não basta apenas nós conhecermos os pilares da reforma. Não basta apenas nós sabermos sobre todos os pré-reformadores, John Hus, Jerônimo Savonarola, e vem os reformadores Martinho Lutero, Zwinglio, Calvino, e sabermos de toda essa doutrina, e apenas termos um conceito teológico dela. Nós temos que aceitá-la e viver a graça de Deus, o favor imerecido a nós. Não deixa isso ser apenas um conceito teológico, se exponha a isso, viva isso. Segundo, abra a mente e o coração para a graça, compreenda, ela vai te transformar. E isso eu falo sem dúvida, porque ela tem o poder para isso. Ela transforma. Mas nós precisamos abrir a mente e o coração para ela. Terceiro, e encerrarmos, nós que recebemos o privilégio da graça, recebemos a responsabilidade também de transmiti-la aos outros. Como nós falamos, nós somos o único povo que carregamos uma só mensagem para todos. Isso, meus irmãos, além de privilégio, é uma responsabilidade, é aquilo, eu tenho, mas o que eu faço com isso? O que você faz com isso? Você tem uma grande responsabilidade de transmitir a todos, sem acepção de qualquer pessoa. Mas quando eu entendo que essa graça tem poder para transformar e continuar transformando nossas vidas diariamente, eu não consigo mais rotular as pessoas. Eu não consigo mais rotular como essa história não tem mais jeito. Esse não tem mais jeito. Ou então, pior ainda, esse não merece. Eu não consigo agir dessa forma. Porque eu sei que essa graça me transformou e me transforma diariamente. É o Espírito de Deus aplicando em nós a santidade progressiva até que nós cheguemos à santidade plena. Que isso é a graça de Deus manifesta em nós. E nós temos uma responsabilidade de ela se manifestar através de nós levando esse evangelho poderoso. Que você tenha essa consciência, que você tem um grande privilégio, mas também temos uma grande responsabilidade. Eu quero orar com você nessa noite. Você que talvez tenha lutado por muito tempo com suas forças. Você que tem criado algumas regras para si. Ou então, como dissemos, você que tem pensado em primeiro vou largar isso e aquilo, depois. Não. O convite a você é: vinde como estás. Eu quero orar com você nessa noite, que entende também que precisa se conectar mais, compreender mais, aceitar essa graça. Você que tem vivido da mesma forma de antes. E você talvez tenha até lutado, mas lutado com seus braços, com suas forças. Quero convidar você a pegar o seu
eu pego o meu, as nossas ofensas contra Deus, os nossos pecados, e deixar ao pé da cruz, e de Deus receber perdão e graça nessa noite. Entregue sua vida a Cristo hoje, pois Ele, somente Ele, tem o poder de mudar e dar um propósito novo à sua história. O louvor vai cantar. Nós vamos tirar alguns minutos de reflexão.